A defesa de Jorgeval Alves foi multada em mais de R$260 mil. A decisão foi após a defesa do ex-pastor abandonar o julgamento em Linhares, alegando insegurança. O júri foi adiado para o próximo dia 18. A decisão de abandonar o plenário e não fazer o julgamento foi considerada pelos advogados de acusação e também pela promotoria do Ministério Público uma manobra jurídica. A percepção do Ministério Público é que esse é mais um adiamento para avisar com que a sociedade esqueça do fato. Mas o fato, ele está na mente e na cabeça das pessoas. Então, esses motivos de tentar adiar, de tentar tumultuar, de tentar, de uma maneira ou de outra, fazer com que a justiça não ocorra, não seja feita, é exatamente tentar lá na frente uma soltura do acusado por excesso de prazo, o excesso de prazo que a própria defesa está fazendo. A interpretação do magistrado foi no sentido de que o movimento da defesa foi protelatório e aplicou em cada um daqueles advogados lá uma multa de R$65 mil, 50 salários mínimos. O julgamento, que deveria começar às 9 horas da manhã, só teve início às 10h30. O advogado de defesa de Jorgeval, Pedro Henrique Souza Ramos, entrou no tribunal usando o colete à prova de balas, seguranças particulares e ainda pediu ao juiz Tiago Camata para ele e os colegas advogados estacionarem em área restrita dos juízes do Fórum de Linhares. Mesmo com todas essas prerrogativas, o advogado decidiu por abandonar o julgamento assim que a sessão começou, alegando falta de segurança e justificou dizendo que corria o risco de tomar um tiro na cabeça devido às ameaças que vinha recebendo. O artigo 265 do Código de Processo Penal fala que eventual conduta de abandono ela precisa ser previamente comunicada ao juízo. E nós comunicamos em 2 ocasiões, tanto na terça quanto na sexta. Para além disso, comunicamos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo em segredo de justiça e comunicamos ainda ao STJ. Então a comunicação pela defesa foi feita. E de fato a própria Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Nacional da Advocacia Criminal e a Associação Brasileira da Advocacia Criminal interviram mesmo no STJ agora, ainda na data de ontem, como a missa escura, justamente para demonstrar o que a advocacia criminal vem sofrendo. A segurança do fórum tinha o reforço da Polícia Militar. Existe um aparato policial, existe o cadastramento de todas as pessoas que adentraram ao fórum, detector de metais dentro do fórum. A família de Joaquim, o enteado de Jorgeval, não compareceu. E a de Cauã, filho dele e da ex-pastora Juliana, foi, mas saiu do julgamento tão logo os advogados se pronunciaram. Estavam revoltados. Qualquer um está indignado com a situação. Tirou a vida de 2 crianças, estrupou, agrediu, tacou fogo viva. Olha o tamanho da gravidade. É um absurdo. É um cúmulo absurdo. Esse foi o segundo adiamento do julgamento de Jorgeval. O primeiro foi no dia 13 de março e teve como justificativa um procedimento cirúrgico que o advogado de defesa seria submetido. Mas a atitude da defesa, desta vez, não ficou barata. Depois de ouvir as argumentações do advogado de defesa, o juiz, em seu despacho, determinou o seguinte: uma multa no valor de 50 salários mínimos, que dá mais de R$60 mil, para cada um dos 4 advogados de defesa do ex-pastor Jorgeval Alves Gonçalves. E que um novo julgamento vai acontecer sim, e no próximo dia 18 de abril. E mais, determinou que Jorgeval constitua um novo advogado de defesa, já que essa banca não participaria mais. E ainda intimou um advogado dativo. O que significa isso? Seria um advogado pago pelo Estado para defender Jorgeval. E ainda que este advogado vai ser o primeiro que atuou na defesa dele. O juiz ainda determinou que Jorgeval continuasse preso e negou a mudança de local de julgamento, que deve acontecer em Linhares daqui a 15 dias. Os advogados prometem continuar auxiliando na defesa, por acreditarem na inocência de Jorgeval. Existe aí dúvidas sobre essa imparcialidade dos jurados, pessoas que tinham certa amizade com testemunhas da acusação, o que é muito temerário. E também existiam outras pessoas dentro do processo, que nós juntamos ali naquele momento, e trazemos aí a conhecimento do juiz, que se manifestaram de alguma forma pelas redes sociais no passado. Foi noticiado
que eram meras especulações. Eu tenho certeza que foi isso, porque o júri não foi adiado. Então, se foi acontecer, se o juiz que estava à frente do caso deu início à sessão, então era porque eram meras especulações, eles não comprovaram que eles foram ameaçados. Independente de onde esse júri for feito, nós estaremos lá buscando justiça por essas crianças, por essa avó, por esse pai e por toda a sociedade linharense. O indivíduo de maior periculosidade de Linhares é o próprio acusado, que ateou fogo, estuprou, espancou e matou seus filhos. Vamos ver daqui a 15 dias.